E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós vamos ter aqui o testemunho de fé de alguém que vocês provavelmente conheçam, vocês já viram nas telinhas. Alguém que muitas vezes você assistiu lá na televisão, viu, criou uma empatia, uma pessoa muito carismática, que eu ainda não vou revelar para vocês. Mas eu quero fazer um pedido aqui. Vem aqui embaixo agora, aperta esse botãozinho aqui embaixo em inscrever-se. Se inscreva aqui no canal e também aperta o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for ao ar. Quero falar para você sobre a Emaús. Emaús, que é a nossa marca missionária, que é mais do que uma camiseta. Eles têm um propósito, onde 30% de toda a renda da Emaús vai para obras missionárias no Brasil e no mundo. Aperta aqui no botãozinho aqui embaixo na descrição, ou então aponta o celular se você está assistindo pelo computador. Aqui nessa imagem aí você captura o QR Code, você já vai direto para a página. Lembrando que nós temos o cupom de desconto, que é o Espiritualmente 12, que permite você ter 12% de desconto em qualquer camiseta, em qualquer produto da Emaús, aonde quer que você esteja, e é entregue para todo o Brasil. Agora eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Eu estou muito feliz com a presença dela aqui. A gente esperou muito esse momento e ela arrumou um jeitinho na agenda dela que está aqui com a gente, que é a Nádia Haddad, que ela é cristã, casada com Danilo João, jornalista e atualmente apresentadora de um dos programas mais queridos do Brasil, que é o Bake Off Brasil, Mão na Massa. Ela tem esse programa exibido pelo SBT e também pelo canal da Discovery. E ela também é apresentadora do programa Desejos de Mãe, SCC, no SBT. Nádia, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui com você, falando de algo tão precioso na nossa vida e buscando tocar no coração das pessoas. Então, eu que sou grata. Muito obrigada. Obrigado. Olha, vai compartilhando com mais e mais pessoas. Então, agora você já sabe quem é a nossa convidada de hoje. Esse podcast promete muita história boa, um testemunho lindo. E ela vai falar um pouquinho mais de como está sendo a experiência dela com Deus agora, nesse momento em que ela se converteu faz pouco tempo, teve aí o batismo das águas, então ela tá naquele primeiro amor. Eu adoro entrevistar pessoas no primeiro amor. Elas choram, elas se emocionam, e a gente chora junto, e fica uma coisa gostosa demais, é maravilhoso. Então, vai compartilhando com mais pessoas aí agora, pra gente continuar a nossa apresentação aqui do podcast de hoje. Nádia, nós queremos te conhecer um pouco mais, conte um pouquinho mais da sua história, quem é a Nádia, a gente quer te conhecer. A Nádia é filha de um médico, meu saudoso paizinho, que sempre prestou serviço social, que sempre se entregou para as pessoas em doação. Meu pai foi político por muitos anos, mas a profissão dele era médico. E como médico, eu vi meu pai salvar muitas vidas dentro da nossa casa, pessoas que batiam na porta para pedir socorro. Então, ações sociais que ele, junto com as minhas irmãs, promoviam, e minha mãe também, que sempre esteve à frente, minha mãe que cuidava da agenda do meu pai. E eu tive esse privilégio de ter uma educação baseada na doação de amor, na solidariedade. Sou filha de uma mulher maravilhosa, que hoje é meu bibelô, como eu vivo hoje uma realidade que acho que a maior parte das mulheres acima dos 40 vive, que é cuidar da mãe como se fosse filha. Então, hoje, minha mãe é quase minha filha. Minha mãe já tem quase 80 anos, é cadeirante, tem alguns problemas de saúde, e eu tô sempre ali do lado dela, fazendo com que ela sempre esteja apta a sorrir, a ter vontade de viver. Tenho 2 irmãs maravilhosas, minhas irmãs mais velhas, que me deram sobrinhos que são filhos para mim, e sou uma mulher que serei mãe. Eu ainda não sou mãe, mas sou de 4 patas, eu sou. Tenho 7 cachorros em casa, e fora os outros que eu ajudo, adoto e levo para um outro espaço, inclusive um jumentinho, que é o meu amorzinho. Então, legal. Também vivo pelos animais. E sou aquela mulher que busca o tempo inteiro evoluir, se conhecer, para poder ampliar essa experiência e tocar no coração das pessoas. E tudo isso aconteceu muito mais, ficou muito mais latente, quando eu criei mais intimidade ainda com Jesus. Maravilha. E esse relacionamento com Deus, esse encontro com Jesus, aconteceu de forma individual
Ou já vem algo da família? Já teve alguém da sua família que teve esse encontro com Deus, que teve esse relacionamento com Deus antes do seu encontro? Como é que foi? Douglas, eu vou amar responder essa sua pergunta, porque muitas pessoas pela internet me fazem a mesma pergunta, acreditando que eu tenha tido um encontro com Deus recente. Uhum. Meu encontro com Deus foi dia 30 de dezembro de 1980, quando eu nasci. Eu sou fruto de um milagre. Toda gravidez é um milagre. Mas a minha mãe não poderia gerar mais filhos, pelas questões de saúde dela. Então foi determinado pela ciência que seria ou eu ou ela. Olha. E uma mulher de fé, como ela sempre foi, falou, tudo bem, Deus escolhe. E pronto. Cá estamos as duas, vivas, maravilhosas, unidas. Desde que eu nasci, eu vivi num lar de muita fé, de muita paixão por Jesus, cada um respeitando a sua crença. A minha mãe, antes de eu nascer, ela era frequentadora da Assembleia e o meu pai extremamente católico. Uma família árabe muito católica. Ah, por isso o nome Haddad. É. E meus pais sempre foram muito justos e livres com cada filha, desde que a gente tivesse fé. Então, todos nós sempre fomos apaixonadas por Jesus. Cada uma do seu jeitinho. Eu cresci na doutrina espírita, num colégio católico, estudando a Bíblia, mas estudando também a doutrina. Muito por influência da minha mãe. E de fato, eu acredito em muitas coisas e consigo entender algumas sincronicidades. Com o passar dos anos, eu percebi que não me cabia mais ali. Eu me dedicava, eu trabalhava, eu cuidava das crianças, num centro de muito amor, chamado Amor Universal. E eu reconheço que assim nós ajudávamos muitas pessoas e eu sentia muito, muito a presença de Jesus. Eu sempre senti a presença de Jesus na minha vida. Nos piores momentos eu não falava, ai, me abandonou, né? Não. Mas com o passar dos anos eu entendi que eu não me cabia mais ali. Eu não me identificava mais. E fiquei solta. Fiquei vagando. Sem Jesus nunca. Sempre com Jesus ao meu lado. Eu digo que ele sempre foi meu melhor amigo. Aquele com quem eu batia papo, questionava, buscava respostas, mas nunca avulsa. Nunca. Meu marido, conheci o meu marido já frequentava o ambiente evangélico, mas era um lugar onde eu não me sentia confortável. Tá. Porque exigia muitas limitações. A doutrina. Porque eram muitos nãos. Eu falava, meu Deus, mas fé é expansão. A gente precisa expandir na fé, crescer na fé, evoluir para poder tocar no coração das pessoas. A nossa vida já nos impõe muitas limitações. Temos bom senso, responsabilidade, cabeça no lugar. Eu não me sentia confortável. E eu fui umas 2, 3 vezes com ele e fiquei apavorada com algumas coisas que o responsável por aquele ministério dizia. Eu me preocupava, eu falava, amor, é muito sério, porque as pessoas que não têm muito equilíbrio emocional, muita inteligência emocional, as pessoas que não têm discernimento vão interpretar errado. Enfim, não fui mais. Ele acabou não indo por uma questão pessoal mais a essa igreja. Eu senti no meu coração de convidá-lo para ir na igreja de amigos nossos. Que me parecia um ambiente muito leve, muito feliz. Muito feliz. E isso era uma coisa que eu sentia falta no centro. No centro a gente fala, o silêncio é uma prece. Eu amo o silêncio. Mas eu sentia falta de alegria, de música, de louvor, dessa energia da música. E aí, falei, vamos pra Lagoinha? Nossos amigos todos vão. Você tá sentindo falta? Ele falou, nossa, você me convidando pra ir pra igreja? Falei, eu quero ir. Eu quero ir. Olha, impressionante. Fomos, não avisamos pra ninguém, fomos quietinhos, ficamos sentados lá atrás. Eu me senti tão parte daquele contexto. Eu me senti tão feliz. Eu falei, caraca, Jesus, era isso que eu precisava. E eu sempre nas minhas orações eu pedia, Jesus, me leva onde eu possa te servir e onde eu possa evoluir na minha fé. E onde eu me sinta bem. Onde eu me encontre. Quando eu cheguei lá, eu falei, era isso.
Era isso. E no primeiro momento até, em que falaram, quem quer conhecer mais a Jesus, quem se sente confortável para isso, vem à frente. Eu fui correndo, meu marido até falou, que isso? Onde é que você vai, menina? Como assim? Porque eu queria mais de Jesus ali. E não tem nada a ver com título de religião. Tem a ver com Jesus. Com aquele cara que viveu e morreu por nós, que tem tantos ensinamentos, que era um homem incrível. Jesus era um homem incrível, um homem santo. E eu me sinto parte dele. Ele tá aqui em mim. Então eu não sentia antes necessidade de ir a um lugar, porque eu sempre tive, o meu corpo é meu templo, eu vou cuidar e honrar. Mas se eu estiver num contexto onde eu me sinta mais forte, aprenda mais, melhor ainda, aí deu match, tá ótimo. E aí desde então nós passamos a frequentar. E lá eu tenho muita confiança em, inclusive, questionar. Perguntar, mas por que isso? Por que aquilo? Não tem aquela coisa, tá na Bíblia. Tá. Não, tá, tudo bem, tá na Bíblia, mas vamos interpretar junto, porque minha interpretação é essa, a sua é essa, e aí? Então eu tenho essa liberdade. Isso é muito bom, porque a fé não pode te limitar a algo. A fé tem que te levar ao impossível. A fé tem que ir até onde você não enxerga, e além. E eu não sou alguém que vai ficar nunca dentro de uma caixinha, porque Jesus não está dentro de uma caixinha. Então eu me encontrei ali, sentindo meu coração de ficar mais, de participar mais, porque para mim não faria sentido eu só frequentar um lugar. Então hoje, sempre que eu e que meu marido podemos ajudar a igreja, olha, evento das crianças, precisa de brinquedo, vamos lá, vamos correr atrás. Tá faltando cadeira, vamos lá. Vamos fazer festa, não sei o quê, vamos fazer festa, não sei o quê. Então, a gente faz parte dessa comunidade e que expande. E muitos outros amigos acabaram indo para lá também. E vira uma grande festa. Cada vez que a gente vai lá, é uma sensação de que eu tô indo para uma festa. É gostoso, não tem peso. Então eu criei mais ainda essa intimidade. Eu nunca tive esse encontro com Jesus depois eu tive vários encontros na vida com Jesus. Eu acho que uma vez por semana, pelo menos, a gente tem um dating aí, sabe? Mas não foi através de uma dor, de um desespero. Não. Foi pelo amor da minha família que eu reconheço Jesus desde que eu nasci. Quando eu decidi me batizar, aí sim foi no momento de dor. Eu, meu marido e minha mãe passamos por um momento muito difícil juntos, muito difícil, de muita provação, onde ali foi testada a força da minha fé e o poder da minha oração. E eu falei, se tudo ficar bem, eu vou me batizar. Eu senti que seria uma virada de chave drástica para minha vida. E quero que meu marido se batize novamente comigo. Porque nós estamos nascendo juntos. Renascendo juntos. Ele já era batizado. E assim nós fizemos. E foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Principalmente por ter sido junto com o meu marido. Que é o meu melhor amigo. Que é o melhor companheiro que Deus poderia ter me dado. E foi um fortalecimento de fé que a gente precisava. E é impressionante como mudou da água pro vinho. Não teve algo, você fez alguma coisa? Fiz, eu tomei atitude. Fiz. Eu assinei o meu compromisso com Deus de me fortalecer cada vez mais. E foi quase que apertar o botãozinho assim, start. Porque foi em automático na minha vida depois que eu me batizei. Eu sempre busquei muito autoconhecimento. Eu acho que a melhor maneira da gente evoluir pela fé, pela técnica, é através do autoconhecimento. E é isso que eu tenho feito cada vez mais. Porque assim, me conhecendo melhor, eu preciso ajustar dentro de mim, usando ferramentas técnicas e me aproximar mais ainda de Deus. E poder viver o meu propósito, que é tocar no coração das pessoas e transformar vidas. Então foi assim. Meu encontro com Deus foi há 42 anos. Tá vendo, pessoal? Vocês acham que foi ontem? Então, olha quanto tempo já que a Nádia já teve esse encontro com Deus, esse relacionamento com Deus. Agora, desde lá de trás, há muito tempo atrás, você foi construindo hoje a Nádia que você é. Sim. A gente sabe que a nossa vida, quando dirigida por Deus, a gente vai enfrentar os mais diversos desafios. Impressionante. E é durante esses desafios
que normalmente a gente consegue enxergar Deus. É quando a gente consegue enxergar o cuidado dele. É quando a gente consegue enxergar uma experiência com ele. Você foi construindo a sua profissão, você foi construindo a sua história. Agora, quais foram esses desafios ao longo dessa jornada? Você sempre sonhou em ser jornalista? Você sempre sonhou em estar na televisão? Você imaginava que você poderia chegar onde chegou? Não. Como foi? E eu sempre, por isso que eu afirmo, reitero, meu encontro com Deus foi desde que eu nasci, porque eu sempre deixei na mão dele. Óbvio, não é um pensamento de quem é acomodado. Eu tinha as minhas preferências, meus desejos. Eu identifiquei, desde pequena, eu sempre gostei muito do mundo da comunicação e da arte. Quando eu tinha 20 anos, eu percebi que, de fato, a comunicação era a minha área. Então, transferi a faculdade de Direito, que não tinha nada a ver comigo, para a comunicação social. E eu senti que eu deveria começar a estagiar numa rádio. Eu tive essa intuição. Guiada, obviamente, pela minha fé, por Deus. Uhum. Que a gente e percebe. O que chama de intuição, nós chamamos de Espírito Santo. Pronto. A gente percebe. Que não é só assim, meu sexto sentido. Você percebe a diferença. É muito latente. É verdade. Você não tem dúvida. Uhum. E todo o meu caminho, eu me guiava pelo que Deus me dizia. E sempre que eu tinha dúvida, eu falava, o que você faria? Pra onde eu vou? É claro, muitas vezes ele me pegou e falou assim, filha, vai lá e decide. Agora você tá pronto, eu te dei todas as ferramentas pra você decidir. Você tá querendo que eu vá lá e faça? Só que muitas vezes ele foi lá e fez, e não foi fácil pra mim. Houve um período da minha vida em que eu tava muito insatisfeita, muito infeliz com o ofício que eu tava exercendo, porque eu não podia viver o meu propósito. E pra mim, profissão é missão. Uhum. Eu não consigo pensar no meu trabalho sem pensar no meu propósito de vida, que é tocar no coração das pessoas e transformar de alguma forma a vida daquelas pessoas. Eu não conseguia viver isso. E eu era muito infeliz. Eu tinha um bom salário, mas eu não tinha reconhecimento profissional. Quem via de fora falava, uau, você tá na melhor fase da sua vida. Não tava. Isso tem muitos anos. Eu saía do estúdio, tinha um banheiro bem na porta, eu saía. Eu me ajoelhava dentro do banheiro, eu agradecia a Deus pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pelo meu salário, mas eu pedia, me tira daqui. Uau. Me tira daqui. E me leva onde eu posso ser feliz e servir. Deus me tirou. Até que me tirou de vez. E eu duvidei, eu falei, não, peraí, calma, pedi pra você me tirar daqui, mas não pra me deixar desempregada. Né? E aí, ajuda gato, aí, né? ajuda aí. E eu sofri muito. Eu entrei num processo depressivo. Uau. Horrível. Ficou horrível. Em depressão? Você teve depressão nessa época? Tive muito, porque o meu trabalho sempre esteve à frente de tudo. Eu vivia para o meu trabalho. Eu era uma mulher solteira, morava sozinha, que tinha um monte de planos para a vida, de estabilidade, de segurança financeira. Você teve que sair da onde você estava, da casa dos seus pais, para poder exercer sua profissão. Saí lá do Rio, vim para São Paulo. Então eu falava, caramba, Nossa, e agora? São Paulo, sozinha. 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 E uma menina que tinha época, vindo. Quantos anos? Eu já tinha 25 anos, 25. Mas lá no Rio, não posso falar hoje em dia, porque eu não tô lá há quase 20 anos, mas lá a galera se ajuda muito. O pessoal fica amigo sem querer saber o que você faz da vida. Não é assim. Não é? Então eu vim com essa mentalidade. Eu vim abrindo a minha vida para quem quisesse entrar, porque eu tava aqui para abraçar. E fui muito traída. Porque eu não estava preparada. E me preparei. Aí sim, foi pela dor que eu amadureci. Foi pelas traições das pessoas que eu amadureci. Mas tudo bem, passou. E aí eu falei, caramba, mas eu pedi pra você me tirar lá, mas e agora pra onde eu vou? Tá bom. Arregacei as mangas, com toda a humildade, guardei o orgulho e fui atrás, como qualquer desempregada, com o currículo embaixo do braço. E todo mundo achando, imagina, ela tá vivendo a melhor fase da vida dela. Não, eu mandava currículo. Mandava currículo para diretores, eu ia até diretores fazer reunião e falava, tô disponível, né? Como que eu posso, né, me encaixar aqui, acolá? E aí eu fui, de fato, viver o que me fez muito feliz dentro do entretenimento, podendo estender a mão para as pessoas, olhar no olho das pessoas e ser quem eu sou, viver a minha essência.
Então, Deus me tirou de um lugar onde eu era muito grata, mas muito infeliz. Eu não fazia nenhum movimento pra sair de lá, eu só rezava. Mas eu não corria atrás. Então, pô, se eu não tô correndo atrás de eu pedindo tanto pra Deus, ele fala, tá bom, minha filha, então tiro você daqui, você tá aqui agora, e aí, o que você vai fazer? Então, nesse ponto, foi muito pela dor. E em todos os processos de mudança, eu deixava na mão dele. Pra onde você quer que eu vá? E eu percebia o caminho e eu me preparava pra isso. Com o meu casamento, por exemplo, foi a mesma coisa. Eu nunca pensei em casar, ao menos quando eu tinha 20 e pouquinhos. Depois dos 30, imagina, eu, independente, vivia a minha vida. Nossa, isso é muito perigoso, né? Muito feliz. Uma mulher independente. Eu me sentia completamente preenchida. Eu falava, eu vou casar para quê? Eu tô bem, eu tô feliz. Eu não tinha essa carência de, ai, puxa vida, não tenho ninguém. Não. E eu adoro fazer programações comigo. Porque eu nunca me sinto sozinha. Eu sou tão... Assim, Você se sente bem com você mesma? Eu me sinto muito bem, sou a minha melhor companhia. Deus tá comigo o tempo inteiro. Eu converso com meu amigo imaginário, eu converso com Deus. Cara, tá tudo certo. Então, eu nunca tive essa necessidade. E eu sempre falei, Deus, não tá nos meus planos. Mas se tiver nos seus, faz aí o que o senhor quiser que aconteça. Mas dito e feito. Dito e feito. Porque eu não namorei meu marido, eu já casei. E foi no susto. E foi Como assim? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque sabe um ditado bem popular que fala, quem pensa muito não casa? Sim. Talvez eu não casasse se eu fosse pensar muito. Diante da realidade que você vivia ainda, tão independente. E eu não deixei na mão de Deus? Sim. Não estava no plano dele? E aconteceu e foi a melhor coisa da minha vida, o meu casamento. Que no começo foi muito difícil. Mas eu vivi a plenitude do amor. Eu vivo hoje a plenitude do amor em Cristo e com o meu marido. Então, por exemplo, eu deixei na mão de Deus o meu casamento. Eu não quero, mas você tá nos teus planos? Então... E assim foi com o jornalismo também? Foi do jornalismo pro entretenimento. Foi com o jornalismo também. Quanto tempo você atuou como jornalista? Há muitos anos. Imagina, eu olho a Nádia agora aqui na minha frente falando comigo. Eu olho a Nádia apresentando lá o Bake Off Brasil. Eu não consigo imaginar ela. Olá, boa noite. Nem eu! Tudo bem? Oi. Nossa, imagina! Veja bem, imagine eu que adoro acolher, tocar, abraçar, então chorar você é junto. muito sinestésica. Muito. Eu cheguei aqui no estúdio, eu falei, Nádia, desculpa o atraso. Tava lá, pegou na minha mão. Não, que isso, querido, fica tranquila. Aquela voz. Eu falei, nossa, eu tô até calma agora. Já me acalmei. Isso, obrigada. Imagine eu que gosto disso. Porque é muito distante, né? Muito. Imagina, eu tô entrevistando uma pessoa no jornalismo, a pessoa tá chorando porque perdeu a casa, eu não posso parar e dar um abraço? Eu não posso chorar junto? Tem que ficar... Não. Hoje mudou muito o jornalismo, eu reconheço. Tá mais solto, né? Tá mais solto, tá mais empático, mais humano. Mas na minha época, não. Na minha época, eu não podia nem dar minha opinião, porque eu não era... era crítica, eu não era colunista de nada, não era âncora. O que eu tava fazendo ali, então? Bota um papagaio pra ler o TP, afinal. E eu me sentia péssima, eu falava, cara, eu preciso me construir. Eu quero ser mais livre, eu quero ser solta. mais livre. Você falou tudo, Douglas, eu quero ser mais livre. Então, eu fiquei... Quanto tempo foi? É isso que eu tô tentando lembrar. Eu vim pra São Paulo em 2006. Eu fiquei até 2011, 12. Foi bastante tempo. No jornalismo. Depois eu fui pro entretenimento. Eu já fazia, tá? Em paralelo ao jornalismo, muitos eventos pro entretenimento. E aí depois eu fui efetivamente contratada pelo entretenimento. E aí desde 2013, 2012... é que eu estou no entretenimento. Então, já tem 11 anos. E sempre foi pelo SBT ou foram outras emissoras? Não, pela Band. Pela Band. Na verdade, eu comecei na Globo como assistente de palco. Tá. E aí foi quando eu percebi, eu falei, uau. É verdade. Você começou na Globo. Na Xuxa. É verdade. E aí eu percebi que aquela atmosfera feliz, livre, solta, com energia e com informação, com comunicação, com criatividade, era a minha vibe. E foi que eu decidi, eu falei, é aqui. Só que, assim, não era, é aqui no entretenimento, na linha de show. Não, é na comunicação. E eu achei que eu fosse ficar em rádio o resto da minha vida, porque eu era apaixonada por rádio. E aí foi quando Deus foi me guiando. Opa, peraí, surgiu uma proposta aqui. Legal, desafio. Acho que tô pronta. Tô com medo, mas eu vou. Então, foi bem por aí.
E no fundo, eu sabia que no entretenimento eu me encantaria, eu me encontraria. E você já tinha essas experiências, né? Porque você tava fazendo jornalismo, mas ia dar uma escapadinha ali no entretenimento. Ah, legal, isso aqui faz sentido. É isso. Eu tive essa experiência e eu percebia. Então, eu queria, sim, ir pro entretenimento. Mas eu não fazia nenhuma movimentação, tipo... eu vou lá conversar com o diretor pra me pedir uma oportunidade. Não. Não, porque eu já tava tendo essa oportunidade. E se fosse pra ser, de fato, pra eu me fixar no entretenimento, aconteceria. Uhum. Eu sentia isso. Uhum. E aconteceu. Então, hoje eu não me vejo também no jornalismo. Eu não desejo mais isso pra mim. Com todo... Eu sou o jornalista. respeito aos jornalistas, né? Muito Óbvio. respeito. Mas a gente tem que trabalhar com aquilo que faz a gente feliz. Exato. E não com aquilo que dá dinheiro. Tem que ser porque com que queima o coração. Né? Se você faz algo que te deixe feliz, satisfeito e que faça sentido pro outro... O resultado vem, o resultado vem. Eu sou prova disso. Eu vivi muitos anos no jornalismo, tendo um excelente salário. Meu dinheiro não ia pra frente, não rendia. Quando eu percebi que eu precisava trabalhar no meu propósito e sendo feliz, tudo ia dar certo, a minha vida prosperou. Então, a gente não pode ser refém do quanto a gente vai ganhar. É muito sério isso. É muito sério, porque eu sei que a gente tem que pagar as contas. Entendeu? É muito desafiador para as pessoas. Eu vejo isso também. Às vezes eu vejo as pessoas conversando comigo, enfim, até mesmo pacientes em terapia, quando estão falando comigo. Ou então, quando eu tô na igreja, realizando culto, a pessoa vem falar comigo no final e diz assim, mas eu preciso. E aí a gente começa a entender que muitas vezes a gente é levado pela necessidade. Só que assim, existe uma diferença entre a gente tá passando por uma fase e entender que é uma fase e a gente não se conformar com aquilo e entender que Deus tem algo melhor pra gente. E se preparar. Exato. E desenhar aquele planejamento. Você fez isso? Fiz. Como você fez isso? Eu fiz é importante. Primeiro que eu fui estudar. Tá. Não existe a gente querer dar um upgrade se a gente não estiver preparado tecnicamente também. Por exemplo, eu sabia que ir por Bake Off seria um grande divisor de águas na minha vida e foi. Quando eu recebi o convite, na hora eu falei, se Deus está entregando esse presente na minha mão, porque eu tô pronta, né, aos olhos dele. Mas como eu posso me preparar ainda mais para me sentir segura dentro da minha profissão, dentro do meu ofício, da minha tarefa? Então eu fui buscar autoconhecimento, porque eu ainda era muito encaixotadinha, com medo, assim, será que eu posso falar isso? Será que eu posso ser eu? Tá, você pode ser eu, mas quem sou eu? As pessoas já... É um questionamento que eu tenho feito nos últimos tempos. Quando a gente pergunta pra alguém aqui, quem é você? O que você fala? É uma reflexão... Sou dentista, sou médico, sou advogado. É uma reflexão que eu tô entregando pra você que tá acompanhando a gente. Quem é você? A gente tem o hábito de falar isso. Olha, o meu nome é fulano de tal, eu trabalho com isso, com aquilo. Você é o seu trabalho? Você é o que você faz ou você é? Ser, essência, eu sou. E eu falei, cara, peraí, quem eu sou? Fui buscar em terapia. Eu fui buscar num curso de oratória que também trabalhava com autoconhecimento. Tá vendo só? Você acha que ela fala assim porque... Não, ela se preparou. Muito, muito. E quietinha. Fui conviver e fazer curso com confeiteiros. Pra eu ter, legal. Pra ter know-how. Pra ter know-how. Eu não tinha essa obrigação. Você ia trabalhar. Só que por respeito, eu queria saber o que esse cara tá fazendo. Pô, tá errado pra caramba. Não posso falar que tá tão errado assim, mas eu posso olhar pra ele e fazer se comunicar através do olhar. Então, buscar ferramentas para que ali eu fosse de fato um porto seguro para aquelas pessoas. Isso foi o primeiro passo, né? E aí, ao longo dos anos, porque eu tô há muitos anos no Bake, eu fui fazer pós-graduação em psicologia positiva e ciência do bem-estar. Como que eu podia tirar o melhor daquelas pessoas? Como que eu podia tirar, no momento de sofrimento, algo positivo daquela pessoa que estava achando que estava indo pro buraco? Então, me preparar para minha profissão não é só uma estética. Aliás, para mim, a gente tem que estar esteticamente apresentável, bem, bonito. Mas para mim não é só isso. É o que menos me importa, porque tem uma equipe ali para cuidar disso para mim. Sim. Eu tenho um maquiador, tenho um figurinista, enfim. Mas é aqui dentro, sou eu. Quantas vezes ali dentro do Bake houve participante que falou, quero ir embora, eu quero desistir. Não sou capaz. Eu tenho até medo de falar isso, mesmo que seja representando a fala de alguém. Sim. E você fala, e agora?
O que eu posso que fazer, que eu posso né? fazer por essa pessoa? Virar e falar assim, é mesmo, gata, vai embora. Você é ruim mesmo, vai embora. Errou feio, hein, querida? Tá bonito, não. Cara, não. Então, eu queria ser mais para aquelas pessoas que ali conviveram comigo. Não sei se eu consegui impactar quem assistiu, quem tá assistindo, porque a gente tá no ar. Não sei. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que quem conviveu comigo, quem convive comigo dentro daquela tenda enquanto participante é impactado. Se assim se permite. Claro. Então, me preparei para isso. Por isso que eu não consigo me imaginar trabalhando em algo onde eu não consiga viver realmente o meu propósito. Que aí, para mim, se não faz sentido para mim, se não faz sentir ao outro e sentido pro outro, não me cabe. Aquilo que não faz sentido é porque... Não tem Deus. Muito bom. Agora, a gente sabe que quem nós somos hoje é a construção de tudo aquilo que a gente viveu. Você viveu muitos desafios. E teve uma coisa que eu não sei se você fica totalmente à vontade para falar sobre o assunto. Mas você teve um episódio que eu descobri sobre você. Uau! Eu pesquisei sobre você. Que você, diante de uma reportagem, teve um desafio aí bem sério. E eu quero saber mais sobre esse momento, se for possível você falar sobre isso. Claro. Que foi um desafio que você teve aí no seu trabalho. Que foi você ter levado um tiro. Como foi isso, menina? Conta pra gente um pouquinho, como foi essa experiência? E foi, acho que a segunda vez, porém com consciência, em que eu percebi o milagre de Deus na minha vida. Então. A primeira vez foi quando eu nasci. E essa outra vez foi aos 24 anos. E quando eu falo que é um milagre, é bonito a gente falar, é um milagre. Não, calma. Foi. Na tomografia, em todos os exames, ressonância, inclusive o pneumologista levou para congressos e falou, não temos explicação. Eu fui perfurada por uma submetralhadora 9mm e, para quem não conhece de projétil, ela vai rasgando. Ela vai... é um projétil que ele começa abrindo e afunilando, dilacerando tudo. Esse projétil fez curva dentro de mim. Ele passou a milímetros da minha aorta fazendo isso e da minha coluna fazendo isso. Como que eu vou dizer? Como que eu vou buscar a explicação na ciência? Imagina, eu tenho muita confiança na ciência. Eu sou de uma família de médicos. Meu médico, que anos depois, cuidou até do meu pai também, que teve problema pulmonar. Ele falou, não temos explicação. Não temos. Foi feito exame com a equipe policial para reconstituir o fato. Enfim. Análise do projétil. Não tem explicação. Então, passou a milímetros da aorta, que poderia ter me matado na hora. Passou a milímetros da minha coluna, que poderia ter me deixado sem meus movimentos. E transfixou, ficou no banco. Se tivesse ficado em mim, se essa bala não tivesse saído, eu também poderia ter ficado paraplégica. Porque é um projétil mais ou menos assim, desse tamanho. Se eles se viram um pouquinho, em vista de ter passado a milímetros, teria pego alguma parte da minha coluna. Então, entendendo isso, eu falei, não, alguma coisa eu preciso aprender para Deus ter me dado a chance de viver novamente. E eu entendi no momento do disparo. No momento do disparo, não foram nos dias subsequentes. Que ali tinha um propósito. E eu fiquei muito em paz. Porque eu tinha certeza de que tudo ficaria muito bem. Eu não parei de rezar um minuto. Não parei de conversar com Deus, com a espiritualidade em quem eu confiava que estivesse ao meu lado um minuto. Eu sabia que achava que se eu fechasse os olhos e me deixasse levar pela fraqueza, eu ia embora. E eu tinha meu pai e minha mãe ainda para cuidar. Eu era a única filha solteira. Sempre fiquei muito grudada nos meus pais. E eu falava, não, eu não vou deixar meus pais sentirem a dor de perder um filho. E eu vim para cuidar da minha mãe e do meu pai também. Eu senti esse estalo desde pequena. E eu fui muito firme. Não sei... Bom, sei sim. De onde eu tirei aquela paz, aquela tranquilidade. Da minha fé. E na hora, eu inclusive tatuei nas minhas costas, tudo posso naquele que me fortalece. Foi a frase que me veio em mente na mesma hora. Então eu tentava controlar a situação,
me mantendo calma. E assim eu fiquei todos os dias naquele hospital. Tive momentos de altos e baixos, de ficar triste porque não estava dando certo. Tive. Quando eu precisei passar pela outra cirurgia, onde o médico, o Dr. Rui Haddad, virou para mim e falou: minha filha, você tem fé? Eu falei: tenho muita. Por quê? Vou precisar que você tenha. Não tá dando certo, vamos precisar fazer uma cirurgia muito séria. Eu assinei um termo de responsabilidade, de ciência, de que durante a cirurgia eu poderia falecer. Uau. E eu fui pro centro cirúrgico com essa consciência. E mais uma vez eu falei: tá na tua mão. Tá na tua mão, Deus. Tá tudo certo. Fui com medo, cheia de fé. Mas lá no fundo tinha um medinho. Eu falava: caraca, eu não morri com um tiro, eu vou morrer agora tentando melhorar. Não, né? Não pode. Tem muito que viver. Tem muito que fazer. E eu quero. Então ali eu digo: não foi um tiro pra minha morte. Foi um tiro pra minha vida. Uau. Eu mudei muita coisa dentro de mim. Autocrítica. A avareza. A exigência que eu tinha comigo e com o mundo. É claro, exigência comigo e com o mundo, autorresponsabilidade, eu tenho que trabalhar até hoje. Porque eu vim de uma criação onde eu exercitei o vício de fazer. Isso não é positivo, mas eu trabalho dia após dia. Então eu mudei tanto de dizer mais sim pra mim e não pros outros. Porque eu não queria desagradar ninguém. Então era sim, 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 sim. E eu? Eu mudei demais, eu aprendi a dizer te amo. Eu aprendi a abraçar, a beijar, olhar no olho, a chorar junto. Isso não era sinal de fraqueza e eu achava que era. Porque eu cresci ouvindo: engole o choro, hein? Senão eu vou te dar motivo pra chorar. Então, eu me permiti, eu me libertei e, consequentemente, meus pais também. Então, mudou tudo na minha vida. Tudo. Eu sou extremamente grata a Deus por ter permitido que eu vivesse aquela experiência do sobrenatural. De eu ter realmente que batalhar pela minha vida. Eu vivi num conflito muito intenso durante muitos anos depois disso, de uma dívida de gratidão com Deus. Então, cada erro que eu cometia, eu chorava, eu sofria. Eu falava: eu decepcionei Deus, oh meu Deus, você me deixou viver e eu fiz isso. Deus vai me punir. Eu o tempo inteiro falava: Deus vai me punir, Deus tá bravo comigo, juro. Tipo, bebi um pouco mais, ai meu Deus, você vai me punir, você tá triste comigo. Eu vivi muito tempo assim. Até entender que Deus não pune, é a gente que colhe aquilo que a gente planta. Deus é amor. Deus é acolhimento. Vai te dar um puxão de orelha? Vai. Vai te dar um sacode? Vai. Mas é o Pai que ama. Então, o tiro aconteceu tem 18 anos. Acho que vai fazer 18 anos esse ano, viu? Tem muito tempo. E até hoje eu aprendo muito com isso. E não tenho problema nenhum em dizer. O único trauma que eu tive durante longos anos era barulho o estampido do tiro, Sim. Olhar arma de fogo, ouvir fogos. Nunca gostei de fogos, eu sempre acho bonito de ver, mas muito desagradável para escutar. Me causava muita tormenta, e depois do tiro, então, mais ainda. E eu passei anos, sim, não podia ouvir tiro na televisão. Filme de ação. Nada disso. Policial com arma. Eu me tremia. E eu falei: não. Calma. Eu vou inverter o papel. Se eu estiver no comando, eu vou conseguir talvez encarar um pouco. E aí eu fui fazer um curso de tiro. Ótimo. E eu venci o meu trauma, sim. Encarando de frente. Tá com medo? Vai com medo. Tem responsabilidade pra isso? Tem um amparo, um acolhimento, um aparato que não virou policial, né? Ela só foi fazer o curso de tiro. Fiz o curso de tiro. Desmistifiquei, porque eu tinha um preconceito absurdo. E hoje eu conheço pessoas que são esportistas na categoria. Eu falei: é isso. E eu me libertei. Vou te dar um exemplo, Douglas. Eu, quando tomei o tiro, eu não chorei. Eu não conseguia chorar. Eu falava: cara, não tem motivo pra chorar, eu tô viva. Eu tô bem, tô inteira, tô com saúde, eu vou chorar pra quê?
E tudo quanto é psicóloga, eu falava, mas você precisa botar pra fora. Falava, gente, vamos viver um momento de novo. Nossa! Gente, cadê o choro? Falava, caraca, mas eu acho que eu preciso chorar mesmo. Tinha alguma coisa ali, sabe assim? No fundinho, aquele lodinho no fundo do coração. Falava, eu acho que eu preciso. Mas eu não conseguia. Quando eu fui... Você foi treinada pra ser forte. Eu fui treinada pra ser forte. É isso. Quando eu fiz o curso de tiro, que dei o primeiro disparo, foi melhor e mais... assim... É como se você tivesse vencido o tiro. Foi uma catarse, foi lindo, foi maravilhoso. É terapêutico isso. É terapêutico. Foi o choro mais incrível da minha vida. Que limpou a minha alma, limpou meu coração. Foi uma superação enorme. Ai, foi tão bom. Até hoje eu sinto. Essa iniciativa foi sua ou foi orientação? Minha. Não. Uau. E quando aconteceu, meu marido me chamou de doida. Ele falou, você tá maluca, você não consegue ouvir um barulho de tiro na televisão. Mas é justamente isso, gente. Aí eu falei, mas é isso. Ele falou, não. Falei, vamos comigo. Ele, não, imagina, vai virar tua chave, tá pirar mais ainda. Mas aí é que tá, né? O desenho lá que nosso amigão prepara. Réveillon, a gente nunca passou sozinho, eu e ele. Até então. Decidimos, vamos passar só nós dois? Vamos passar só nós dois. No dia 1º de janeiro, fomos a uma loja que eu queria ir nessa cidade, onde a gente estava, Monte Verde, que é um lugar que eu amo. E aí, tô vendo ele conversando com um cara sentado assim, e eu vendo bijuteria. Aí ele me chamou e falou, amor, tudo bem? O que foi? Ah, esse aqui é o fulano e tal. Sabe o que ele faz? Eu falei, o quê? Ele é instrutor de tiro. Aí eu, é você! Instrutor Neto, meu mestre. Falei, acho que você pode me ajudar. Aí meu marido, lá vem. A doida. A doida. Contei pra ele. Tá vendo como é que quando a gente fala, ó, Deus, eu acho que a parada é essa daí. Se for, né, da tua vontade, se for realmente isso, vai rolar. Me guia. E não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. E eu expliquei a situação pra ele. Ele falou, olha, eu nunca vivi essa situação. Sempre as pessoas que me procuram é porque querem tornar um esporte, um hobby. Mas... vamos lá. Então tá bom. Excelente. 2 meses depois, 3 meses depois, mais ou menos, eu fui com tudo. Fomos eu e meu marido. E foi maravilhoso. E você conseguiu logo de cara, assim, você conseguiu já lidar de cara? Ou você teve um processo, né? Porque normalmente, diante do processo terapêutico, tem que ir devagarinho, devagar e... aí você enfrenta. Foi um processo com mais ou menos de 24 horas. Tá vendo? Um processo expresso, assim. Teve, porque eu decisão e... eu não pensei. Tá bom. Se eu ficar pensando, eu vou ficar botando um monte de caraminhola na cabeça que vai me sabotar. Então eu só fui. Boa. E aí, chegando lá, eu gosto... Quando existem situações assim, onde eu fico mais tensa, eu fico quieta. Quieta, porque eu quero observar, eu quero sentir. O que tá rolando aqui? Qual é o nome do sentimento? Você se examina. Adoro. O que eu tô sentindo? É o que? Angústia, é medo, é dor? O que é? E aí fizemos aula... autoridade pra ter essa disciplina. Ai, eu adoro essa viagem. E aí eu fui com meu marido, fizemos aula teórica. E aí o instrutor Neto, junto com a esposa dele, a Carol, que também é instrutora, nos trouxe para poder apresentar toda como era, né, a arma, enfim. Falando claramente de brinquedo, de plástico, posicionamento, tudo de plástico. Falei, eu quero ficar um pouco com ela na mão. É de plástico, eu sei que é de mentira. Tudo bem. De lá fizemos uma... Isso foi muito cedo, a gente chegou lá muito cedo. Fizemos uma entrevista com uma psicóloga. Essa psicóloga é que diria se nós estávamos aptos ao curso. E aí, ok, ela deu um positivo, deu a nota e fomos. E aí ele explicou pra mim, ele falou, olha, tem tantos projéteis aqui. Eu vou te preparar, vou te posicionar e vamos lá, ok? Eu falei, ok. Eu falei, só vou te pedir uma coisa. Eu não quero ficar com protetor auricular. Ele falou, mas você tem que ficar. Eu falei, não quero. Porque eu preciso ouvir. Caraca. Maturidade. Então eu só pus a proteção mesmo nos olhos, o nosso óculos de proteção. E aí, ok. Não me lembro quantos projéteis cabiam no tambor, mas não tinham todos, não estava preenchido. Era quase que uma roleta russa. Ele foi, preparou, eu fui, mexi como tinha que mexer. Beleza, vamos lá? Vamos.
Eu empunhei. Primeiro disparo, nada. Nenhuma reação. Não veio. Ah, não saiu? Caramba. Zero bala. Vamos falar Zero bala, literalmente. Zero bala. Vamos falar no português, claro, pra todo mundo entender. Não disparou nada. Já foi vindo. Uhum. Segundo disparo. Nada. Ué? O choro já foi subindo. Porque foi criando a expectativa. Sim. Foi criando a Total, expectativa. você foi relembrando de tudo. É isso, eu precisava daquilo. Uhum. Porque se viesse, se eu disparasse Fosse logo de primeira, cara, pá! talvez não seria. Não. Cara, o choro foi subindo. A dor veio. E o meu mundo parou naquela hora. Eu só queria me concentrar naquilo. Eu não enxerguei mais ninguém que estava ao meu lado. Só o instrutor Neto aqui comigo. Atrás, segurando no meu ombro. Olha que legal. Eu falo e me dá vontade de chorar. De alegria e de emoção. No outro disparo, ele falou, agora vai vir. É agora. Douglas, na hora que eu dei aquele disparo, que eu ouvi aquele estampido, veio tudo. Parece que, de fato, foi uma catarse. Uhum. Eu gritava, eu chorava, eu batia naquela mesa. E eu deitei, eu me escorei, eu me joguei naquela mesa. E eu gritava, e eu chorava. Uhum. Acabou aquilo. Eu respirei fundo. Pronto. Acabou o trauma. E aí todo mundo ficou naquela expectativa. E agora, o que ela vai fazer? Tá doido? O que ela tá fazendo aqui? Que aí, alguém chama o pastor pra expulsar, chama SAMU. O que tá acontecendo? É espiritual? É natural? O que é? Eu só olhei e falei, qual é o próximo passo? Aí todo mundo, hã? Qual é o próximo passo? Aí ele, agora é a vez do seu marido. Eu falei, tá bom. Ele também agiu, vambora, na boa. Ele não tinha tomado um tiro, né? Agora é a vez do seu marido. Eu falei, tá bom. Ainda assim, então eu pude disparar e ver o meu marido fazendo a mesma coisa. Excelente, mais segurança. E aí, existe esse vídeo no meu canal do YouTube, na minha rede social também tem, da do Neto também. Então tem a primeira parte, eu com a pistola, sofrendo. No final, eu já tava com uma bazuca. Ah, você mostrou a primeira parte. Morrendo de rir. Adorando! Adorando. Então foi uma grande superação pra mim. Mas as pessoas veem o momento em que você tá ali com aquele momento de crise? Sim. Que legal. Sim. Você mostrou. Eu não tenho nenhum problema de mostrar minha dor, porque eu sou a vulnerabilidade, ela é importante, né? Muito, e todo mundo tem. Ainda mais de pessoas famosas, pessoas que muitas vezes as pessoas colocam no pedestal como se ela fosse a pessoa, né, invencível. Aí não sofre, tem uma vida perfeita. Não come, não dorme, não sofre, não chora. Não faz mercado. Né, não barganha no mercado. Não, então eu fiz questão de mostrar, porque... Excelente. Não por mim. Eu fiquei muitos anos sem mostrar. Muitos anos. Tá. Falei, eu quero o momento adequado e eu vou sentir no meu coração, Deus vai me falar, é agora. Para não parecer uma vitimização ou uma coisa apelativa. Sim. Não. Eu tinha muito medo, não vou mentir, do julgamento. Porque eu sei que muitas pessoas, por falta de conhecimento, como eu tinha, criticam o tiro esportivo. Eu entendo, eu também tinha preconceito. Até me colocar nessa condição. Até entender que aquilo pra mim foi terapêutico. Me funcionou dessa forma. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu não ando com uma arma pra me proteger. É ali, é esporte. Então, e tem muito respeito, muita disciplina, muita responsabilidade. E fiz um exame psicológico pra alguém atestar. Não, ela pode. Até porque as pessoas não podem achar que é assim, né? Ter um porte de arma ou pegar numa arma. Não é tão simples assim quanto as pessoas pensam. Não. E o mundo tá doido. As pessoas estão insanas. Não pode ser assim. Então, eu esperei um momento muito certo e botei a cara a tapa. Porque eu penso que outras pessoas, obrigada, precisavam ver aquilo. Pra poder encarar os seus medos. Não é fugindo do medo e nem alimentando, né? Cada vez mais pra ele ficar bem grandão. Não. Cara, vai de frente, encara. Melhor forma de você resolver. Você saiu da casa dos seus pais, começou a construir sua carreira. Imagina, nesse momento você tinha 24 anos, ainda jovem, ainda começando, dentro ali do tempo da sua carreira, da sua profissão. Como foi pra você depois disso? Porque assim, a gente sabe que já é desafiador. Passar por uma situação como essa
tornou a Nádia que tipo de mulher a partir dali? No começo, muito medrosa. Tá, Eu desenvolvi síndrome do pânico por causa disso. imagino. E aí, no começo, assim que eu tive alta médica, que voltei a trabalhar, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir em comunidades, sendo que eu morei num lugar que é considerado um dos mais violentos no Rio de Janeiro até hoje. Eu tinha medo de passar no lugar onde eu fui atingida. E eu trabalhei isso com terapia. No começo eu usava medicamento e eu falei, não quero. Eu não quero ficar dependente disso. Tem que usar, faça o tratamento. Não tô falando para as pessoas fazerem isso, não. Profissional, né? Busca, eu tinha um psiquiatra que... Não é por conta. Não é por conta. Automedicação, pelo amor de Deus. Não. Então, mas eu falava, não quero ficar dependente disso. Não é possível que não exista uma outra forma. Então, em paralelo com o desmame do medicamento, eu fiz um trabalho terapêutico e também de enfrentar, de ter coragem. Eu lembro que, de onde eu vim, a minha cidade chama Belfor Roxo, eu sempre gostei muito de andar no camelódromo. Sim. Eu sumia, meu pai já sabia. Ai, tá lá no camelódromo. Eu adorava ficar andando lá. E aí, um dia eu fui sozinha, eu sempre ia sozinha, e eu entrei numa loja que tem um camelódromo grandão assim, tem umas lojinhas. Eu entrei numa loja de bijuteria e eu ficava me tremendo. Eu me tremia, eu falei, meu Deus, se eu sair daqui eu vou ser atingida. Assim, era a sensação que eu tinha. Eu sabia que não tinha ninguém ali. Eu sabia, mas eu fiquei... Teve um gatilho emocional, gatilho. alguma coisa que você viu ou ouviu. Que Cara, e eu falei, meu Deus, as pessoas vão começar a olhar pra mim, vão falar, tá doida? Tá tendo algum surto aqui dentro. Eu fui pra um cantinho da loja, disfarçada. E aí eu juro, eu me tremia, meu coração disparava. E eu comecei a respirar. Eu rezava e falava, deixa eu perceber minha respiração e meu batimento cardíaco. Até eu me Você é acalmar. terapêutico também, você tinha sido ensinada, não? Calma, silencia. É. Se ouve. Respira. Calma. E eu fui acalmando. Boa. Fui acalmando. Dali é óbvio que eu fui direto pra minha casa. Peguei uma reta e fui. Vamos lá, vamos aproveitar que a poeira baixou. Vamos aproveitar que eu tô bem, ó. Mas ali você já buscava esse envolvimento com Deus, né? Diante das suas crises, gente, dos desafios, né? Muito. Nunca teve um momento que eu falasse, ai, eu me dou conta sozinha. Não, eu nunca dei conta sozinha. Não existe isso. E só que aí, no meu processo terapêutico, eu vim pra São Paulo. Sozinha, sem conhecer ninguém. Sem ter um terapeuta isso aqui. tudo aconteceu fora de São Paulo? Fora de São Paulo. E aí foi do nada também que eu vim pra São Paulo. Eu recebi um convite pra conhecer a emissora. Um dia, no domingo, eu vim, estreiei segunda, nunca mais voltei. Nossa, que rápido. Muito. Tive que pedir roupa emprestada, porque eu não tinha vindo preparada pra isso. Por isso que eu falo, todos os sacodes que Deus me deu foi assim, ó, vai lá, fia, encara. Vou estar aqui contigo, sozinha você não tá. E aí, eu tinha crises aqui, eu não tinha nem pra quem pedir ajuda, porque eu não conhecia ninguém. E às vezes, quando eu pedia ajuda, a pessoa era aquela pessoa, se você precisar de ajuda, você me chama, tá? E você chamava e falava, ai, não posso, não. Coisa que no Rio eu não tinha. E aí eu procurei especialistas aqui, me apeguei ainda mais nos meus estudos de fé. E aí eu fui melhorando. Hoje, eu não tenho mais, 0, graças a Deus realmente, e métodos alternativos de terapia. Né? Eu faço uso de óleos essenciais, uso de florais. Eu continuo em terapia. Minha terapeuta é hipnóloga e teóloga. Olha que maravilha. E tem uma mentoria também de um amigo cristão. Então, eu tenho os meus colos, né? E não dependo mais de nenhum tipo de medicamento. Durante a pandemia, assim que meu pai faleceu, eu entrei também de novo num processo depressivo e tive que tomar medicamento. E eu relutei, eu falava, não é depressão, imagina, não tenho isso. Depressão, minha vida é ótima, é linda, eu só tô triste. Eu achava isso. Eu não acreditava. E aí fiz exames. E assim, existe sim algo químico que te leva à depressão. Quando você tá com seus hormônios completamente desregulados. E aí você tem que recorrer à ajuda médica. Então, eu tratei durante um período. Quando eu tava no processo de desmame do remédio, veio a pandemia. Ai, meu Deus. Falei, não é possível. Então, eu acabei tendo que voltar e depois retirei totalmente. Que eu reforcei todos esses métodos alternativos. E hoje, nossa, graças a Deus, é algo que não me pega. Não me pega real. Não consigo nem lembrar daquela Nádia depressiva. Excelente. Foi uma superação. Totalmente. Total. Maravilhoso. E aí, agora, você conseguiu passar por muitos desafios, você conseguiu superar muitos desafios. E, obviamente, você hoje
com toda a sua fama, com toda a sua visibilidade, você hoje se tornou referência para muitas mulheres, né? Obrigada. Provavelmente você deva ter bastante mulheres te acompanhando nas redes sociais, que se conectam com você, com a sua história, e você se tornou uma influência para essas mulheres, né? Como você faz para lidar com essa fama toda, com suavidade, com tranquilidade, mesmo tendo passado por todas essas coisas? Você lida com a fama do mesmo jeito que você lidava antes no passado ou mudou? Como é isso hoje pra A você? responsabilidade é muito maior. E eu não me sinto confortável, eu mesma, de falar pra mim a palavra fama. Não. Pra mim não é confortável, porque parece algo muito egocêntrico, Certo. muito vaidoso. Deus me colocou numa posição onde a minha imagem é consequência do meu trabalho. E isso me gera visibilidade Certo. e me gera reconhecimento. O que muitas pessoas chamam de fama. Uhum. Eu desejo prosperar cada vez mais dentro do que eu faço. Todo mundo quer reconhecimento dentro do que faz. Então, essa visibilidade, pra mim, é estranho, porque eu não consigo me enxergar dessa forma. Eu não consigo... Isso, pra mim, é até relativamente ruim profissionalmente, porque às vezes eu não me enxergo no valor que eu tenho dentro daquele lugar. Uhum. E aí, quando eu saio, eu falo... Puxa vida, eu tinha um papel incrível ali e eu não enxergava. Então, é algo que eu preciso exercer em mim. Exercitar enquanto alguém que, de fato, conquistou uma visibilidade. Mas eu não consigo ainda. Então, a Nádia que eu sou dentro de casa, com as funcionárias que cuidam das minhas coisas, do meu marido, é exatamente a mesma que está aqui com você, é exatamente a mesma que você vai encontrar no mercado. É exatamente a mesma. Com a diferença de que eu não vou estar maquiada. Que eu não vou estar arrumada. Mas me preocupa de estar sempre bem preparada, com sabedoria, com ferramentas para ajudar essas mulheres, que eu também tenho mulheres em quem eu me espelho. Eu vou pegando, né, pensando o que me faz sentido e estudando de várias mulheres. Então, eu quero ter responsabilidade para saber exatamente o que eu vou falar, para eu não cometer nenhum tipo de equívoco e para que Deus me use, para eu não cometer nenhum erro. Eu sou humana, eu vou errar. É normal. Mas quanto menos, melhor. Então, eu quero ser sempre aquela referência da mulher que ajuda, que acolhe, que inspira outras e que também é inspirada. Tá no seu DNA isso, né? Não tem como eu fugir disso. Mesmo que eu quisesse, sabe? Não tem como. Então, por isso que eu busco o tempo inteiro autoconhecimento e conversar com pessoas que sabem muito mais. Eu amo conversar com pessoas que têm ideias diferentes das minhas. Adoro, porque aí vai fazer eu refletir sobre o que eu penso. Isso te tira da zona de conforto. Exato, e que não é a verdade absoluta. Eu falo, opa, peraí, eu penso assim, é minha verdade, mas a da outra é essa. E aí, como é que eu posso... Isso é um trabalhar, né? Do caráter, Exatamente. do ego. Então, quando alguma mulher me pergunta algo que eu não sei dizer, eu vou falar, vamos pensar juntas? Vamos analisar juntas. Exemplo, lá na minha cidade, eu estou enquanto presidente do Fundo Social. E a gente inaugurou, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social e a Prefeitura, a Casa de Acolhimento à Mulher. Ah, que legal. É uma obra social? Sim, é uma Ótimo. Casa de acolhimento que acolhe mulheres que sofreram algum tipo de violência, de abuso. E a gente dá todo o aparato, inclusive jurídico, para elas. E muitas me procuram para conversar muito em particular. Ou por mensagem, ou por direct. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu não sei qual é a vulnerabilidade interna daquela mulher. E eu quero que essas mulheres se amem cada vez mais. E que os homens sejam homens em desconstrução machista. Mas homens que sabem ser homens, no seu papel de acolher, de cuidar. Não é mandar. É ser um pouco de líder de uma certa equipe. Porque aquela mulher também vai ser líder de uma certa equipe. Então é uma equidade que a gente precisa ter. Mas e aí, como conversar com esses homens? Como conversar com essas mulheres que estão enraizadas no problema? É difícil demais e tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado. Isso é muito delicado. Então eu busco sempre um conhecimento dentro da psicologia, dentro da minha fé, dentro do que é técnico, para poder orientar da melhor maneira. Mas se eu não puder, eu vou dizer. Porque é muito pesado. É uma responsabilidade muito grande. Então eu só peço isso, sabedoria, que Deus me dê
conhecimento, experiências para que eu possa sentir, porque é difícil a gente opinar sobre algo que a gente não sente ou não viveu. Uhum. Então a gente busca nas nossas experiências as memórias, os significados, né? Mas para mim é um grande mérito também. Sabe que há pouco tempo é que eu identifiquei numa mulher alguém que eu falasse, caramba, e falei para ela, tive essa oportunidade, você é a única mulher que me inspira por completo. Uau. Não sei nem se ela lembra, mas para mim fez sentido demais, porque eu pensava assim, um tanto de um tanto de outro, um tanto de um, e eu falei, cara, é tão gostoso a gente ter alguém para olhar e se espelhar. Ser uma referência. Ser uma referência. Então, se eu sou assim para algumas mulheres, eu preciso cada vez mais ser melhor. Eu não posso errar. Eu não posso. E se eu errar, eu tenho que falar, errei, desculpa. Como que eu posso consertar? Porque eu sou humano. Mas é de muita responsabilidade. E você enxerga que você tem essa influência hoje na vida das mulheres? Enxergo. Elas te procuram? Além, porque hoje, como foi a iniciativa desse trabalho? Como aconteceu? Foi algo que aconteceu? Foi algo intencional? Foi. Ou você simplesmente foi fazer parte disso? Não. Meu marido tá prefeito da cidade, né? Tá. Ele hoje cuida de Cajamar. E quando ele assumiu a gestão, eu fiz alguns pedidos. Ah, entendi. Dentre eles, essa casa de acolhimento à mulher. Ah, que legal. Eu pedi que ele desse atenção às minorias, às pessoas que estavam à margem da criminalidade. Pedi que ele cuidasse dos nossos animais. Então, temos uma OBS animal, temos as ONGs e ajudamos com essas ONGs. Temos a casa de acolhimento à mulher e o Fundo Social participa diretamente. Inclusive, até agora, a gente vai ter o curso de defesa pessoal para essas mulheres. E elas têm palestras e experiências o tempo inteiro. Vocês têm que cuidar, macharada aí que vai mexer com as mulheres de Cajamar, que vocês vão passar por lá não. Elas, hein? Aqui não! Além dessas palestras, temos todos os cursos, workshops e cursos profissionalizantes gratuitos, porque muitas mulheres acabam cedendo a um relacionamento abusivo por conta do lado financeiro, por serem dependentes economicamente desses maridos. Então, a gente tem... E pedir para ele também que a gente tivesse um acolhimento às mulheres grávidas. Então, temos o Coração de Mãe. Enfim, dentre várias outras coisas pinceladas, assim, nas outras secretarias. Então, foi intencional. Foi muito intencional. Foi pensado com muito amor, com muito carinho. Então, uma coisa interessante que eu vejo em você é que você usa bastante a sua influência para você poder impactar a vida daqueles que têm menos influência. Você usa os recursos que você tem para poder ajudar aqueles menos favorecidos. Sim. E você entende que isso é um propósito de Deus para sua vida? Foi aí que você entendeu o propósito de Deus? Qual foi o momento que você teve essa chave virada de é isso aqui que eu vou fazer? Na minha profissão. Na profissão. Não foi nem na vida, porque na vida eu sempre fui assim. Na vida, como eu falei no começo da nossa conversa, eu venho de uma família onde isso é comum. Ajudar. Né? Defender minorias, acolher. Eu cresci com essa educação. Isso pra mim faz parte de um hábito. Como escovar o dente. Sim. Então, eu não consigo viver pensar na minha vida sem estender a mão pra alguém. Mas para isso eu preciso me ajudar. Eu preciso ter matéria-prima. Eu preciso ter recursos internos, né? Porque senão a gente fica um saco vazio e não tem mais o que doar. Mas dentro da minha profissão, quando eu percebi que o dinheiro não rendia, porque eu não estava feliz com o que eu fazia, porque eu não era eu, porque eu não ajudava ninguém, falei, é isso. Se eu não estiver exercendo dentro da minha profissão alguma coisa que eu possa mudar no coração de quem tá ali, ou de quem tá em casa, tudo que eu falo quando eu tô atuando como apresentadora é intencional. Não é um acaso. É porque eu sou muito espontânea, então eu tenho que tomar um cuidado danado. Porque tem coisa que eu falo que é só pra aquela pessoa ali ouvir. Eu falo, gente, ó, corta que é só pra essa pessoa aqui. Mas é intencional. Então eu quero que quem tá em casa também sinta aquilo. Senão não vai fazer sentido nenhum. Meu propósito é esse, é tocar no coração de alguém para uma mudança de vida, para uma transformação. E assim eu sei que eu vou prosperar. Como tenho prosperado nos últimos anos. Então eu descanso muito na certeza de que Deus vai sempre me tirar de um lugar onde eu tô feliz, onde tá tudo bem, para algo muito melhor. Tá bom, tá incrível, mas pode ser melhor. E para isso eu preciso estar pronta. Uau. Qual o segredo
para as mulheres que estão aí assistindo. Hoje, nosso público aqui do Espiritualmente Podcast, grande parte é mulher, feminino. Né? A gente até tem a nossa identidade com cores femininas, porque é as mulheres que se abrem, as mulheres elas são muito mais abertas à mudança, à transformação, né? Elas são muito mais espontâneas. A gente ama o público feminino, minha esposa. E agora minha gatinha também, né? 8 meses, minha filha dela. Agora eu tô com a casa cheia de mulher lá em casa. Você tá cercado. Tô. O que você diria para essas mulheres que têm você hoje como espelho e dizem, poxa, eu queria ter essa força da Nádia, eu queria ter essa disposição, enfrentar tudo que ela enfrentou, a mulher que é a prova de balas. Adorei. Essa mulher incrível, tá lá no Bake Off Brasil, mão na massa! Tá lá sempre com alegria, com disposição. E ela é assim mesmo, gente, desde o começo aqui. Obrigada. Ela tá sempre espontânea, sorrindo, alegre, feliz. Porque a gente sabe que as mulheres, elas passam muitos desafios, né? O que você diria? Qual o segredo da Nádia pra isso? Ser mulher não é fácil, não. Imagino. Vou te falar. Graças a Deus que eu sou homem. Olha... Deus é bom. Que as mulheres, elas têm um lugarzinho especial no céu. Tem, total, gente. Certeza que é na área VIP. Porque não é fácil, a gente vive numas oscilações constantes de hormônio que nem todo mundo entende, que não é controlável. Então, é muito sofrido. Mas o que eu diria... Autoamor. Tá. Autoamor. O que eu quero dizer com isso? Busca o seu autoconhecimento, inclusive do seu lado sombra, daquilo que te faz sentir dor, daquilo que te deixa em dúvida sobre quem você é. Busca isso e se ame, se acolha. Quando a gente tem conhecimento, certeza de quem a gente é, dificilmente alguém vai atingir. Dificilmente a gente vai permitir que o outro atinja. Então... para de fazer muitas coisas pelos outros. Faça por si também, porque você precisa. Nós, mulheres, acumulamos muitas funções. Porque a gente tem esse... a gente já nasceu com esse dom, com essa vontade de cuidar, de servir, de acolher. Mas e a gente? Quem acolhe? Quem cuida? E aí? Então, se cuide mais, se ame mais, se ouça. Tenha um tempo, um minutinho para se ouvir. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda. Ajuda com pessoas que tenham técnica, responsabilidade sobre o que estão falando e fazendo, para você viver o despertar. Então, o que eu diria para essas mulheres é isso: pratiquem o autoamor. Pratique o autoamor. E a Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Você de maneira nenhuma vai conseguir amar o próximo sem a gente aprender a amar a si mesmo. Como é que faz? E esse amor vem divino, vem Exatamente. de Deus. Quando você aprende a ser amado. Douglas, e foi tão interessante isso. Talvez as pessoas que convivem comigo tenham sentido. Quando eu me aproximei mais da minha fé, quando eu criei mais essa intimidade com Jesus, com Deus, eu vivo numa paz tão grande, numa plenitude tão grande, na certeza tão grande de que tá tudo bem. E eu me surpreendo, eu falo, por que eu não tô sofrendo com isso? Se antes isso me causaria dor, por que eu não tô sofrendo? Porque eu tenho fé. Porque eu sei que ele existe, porque eu sei que ele tá cuidando. Que ele tá comigo, com você, com quem aceitar. Né? Ele tá aqui o tempo inteiro. Sim. Basta você falar, eu quero, presente, eu preciso. Onisciente, ele tá à disposição. Então viver essa plenitude da minha fé me traz uma paz que eu precisava. O quanto que você acredita que hoje a sua fé, ela foi fundamental em todo o seu trajeto até aqui? 100%. 100%. Se eu não tivesse fé, eu teria me perdido no meio do caminho. Eu teria me desesperado. Eu teria escolhido caminhos escusos. 100%. Não existe um caminho próspero se você não tem fé. Como foi a sua decisão de se batizar? A gente quer saber dessa história. No momento de muita dor, comigo, com minha mãe e com meu marido. A gente teve um problema de saúde. Eu me vi desesperada. Sem esperança, de fato. O desespero, sem esperança. E eu senti no meu coração. E meu marido só falava pra mim, estão pedindo pra você rezar, é você que vai salvar a gente. E foi o que eu fiz. Eu até brigo com ele, digo, você não ficou com medo de eu morrer, não? Ele dizia, não. Falava cruzes, que eu fiquei morrendo de medo, você e minha mãe. Ele falou, não. Porque eu ouvia que era você que, através da sua fé,
da sua fala, da sua oração. Era você que ia fazer. Então ali eu percebi. Foi ali. Isso me causou um senso de responsabilidade maior, de uma fé cristã. E quando eu falo fé cristã, é em Cristo. E como alguém que deveria seguir aquele caminho mesmo, de que eu estava certa do que eu estava fazendo. E no fundo, eu tinha uma vontadinha. Eu falava, mas será? Será que é a hora? Será que eu mereço? Será que eu mereço? E foi muito emocionante, foi lindo, lindo. Foi um momento, juro, foi como se eu estivesse realmente nascendo de novo. Eu nasci de novo. E o que mudou a partir dali? Essa intimidade, essa leveza, esse fortalecimento de fé, é descansar na minha fé de que Jesus está agindo e de que Ele vai me mostrar para onde eu tenho que ir e como, onde eu preciso aprender mais, de que jeito. Ele está me mostrando. E rápido. Deus age rápido. É o tempo dele. E com você sempre foi assim, né? Muito Total. Rápido, muito rápido. É impressionante. Talvez agora eu diga, ai, Deus não tá tão rápido para isso, para aquilo. Mas tá tudo bem. Eu entendo que é o tempo dele. Hoje, como você entende o propósito de Deus para sua vida em levar a mensagem dele através daquilo que você faz, através de como você fala? Como você tem entendido essa parte divina aí? Aceitando convites como o seu. Aê! É por isso que é bom estar assim com Deus. De verdade. É claro, existe o Espírito Santo que nos comunica, né? Exato. Mas eu tenho recebido muitos convites de grupos de oração, de grupo de mulheres com propósito, que eu faço parte hoje desse grupo. Legal. Então, aceitar convites, onde eu sei que vai me fortalecer na minha fé, eu vou ter um encontro sobrenatural com Deus, com Jesus, eu vou. E onde eu posso falar um pouco mais. Que seja aqui, que é uma mídia aberta, com uma grande acessibilidade. Acessibilidade no sentido de você poder clicar e falar, opa, eu vou ouvir, eu vou ver. Ou na rua, se alguém vier conversar comigo, a gente sente o chamado. E eu fico muito feliz. Então, eu, assim como você fez no começo a oração e pedir que Deus fale através de nós as palavras certas, é o que eu peço todos os dias. Porque eu sei que a gente vai impactar muito o coração. Através da minha visibilidade, por causa da minha profissão, eu reconheço que eu tenho essa responsabilidade também. E fico feliz depois que eu publiquei meu batismo, porque eu esperei a data certa também. Eu me batizei no começo de dezembro. No final do ano. E aí eu publiquei dia 30 de dezembro, que é meu aniversário. Eu falei, eu quero publicar no meu aniversário. E que foi realmente quando eu me senti renascendo. Nascendo de novo. E depois eu recebi um monte de mensagens de adolescentes, principalmente, falando, eu tomei a decisão de me batizar quando eu vi você se batizando. Uau. Isso é incrível. Incrível. Impacto, né? É lindo. E sabe o que é muito legal? Hoje eu sempre tive muitos amigos de todo tipo de título de religião. E eu sou completamente aberta a isso. Eu acho que se você vive o propósito de Jesus, faz a bondade, o amor, vive em plenitude a sua fé segundo Jesus, cara, tá tudo certo. É sobre o que você falou, né? Não é sobre querer mudar os outros, é sobre você ter certeza de quem você é, né? A gente conhece tantas pessoas que vivem preenchidas de religiosidade e não de Cristo. É verdade. Né? Então, eu tenho tantos amigos que frequentam igrejas, templos e afins, e que são pessoas tão incríveis, e eu tinha um preconceito tão grande. Falava, nossa, esses crentes devem ser tudo chato. Ai, não deve se divertir. Ai, nada. Né? Mas imagina, eu passei o Réveillon na igreja e foi o melhor Réveillon da vida. Como a gente muda. E eu continuo me divertindo da mesma forma. Eu jogava pedra nas igrejas, sabia? Mentira. Eu era jovem. Você não tinha medo, não? Eu era terrível. Eu jogava pedra nas igrejas, na igreja do Igor, Assembleia de Deus. Eu passava na frente. Que horror, gente! Jogava pedra nas igrejas. Agora eu me tornei pastor e tenho que levar pedrada. Tome! Vai!
o mundo girou. Não via, tomba. Nossa, não, eu achava assim, não se diverte, né? Não pode, não pode isso, não pode aquilo, Imagina, eu me sinto não muito mais nada livre, disso. inclusive, pra fazer muito mais. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que com uma fé muito mais forte, muito mais fortalecida. E ver adolescentes, principalmente, se entregando pra fé e querendo viver mais na fé, cara, que é presente maior que isso. Meus amigos, por mim eu ficaria aqui conversando com a Nádia mais e mais tempo. Tá muito gostoso esse podcast, mas essa mulher tem que ir embora, ela tem vida, tem muita coisa o que fazer. E eu quero que você que tá aqui compartilhe com o máximo de pessoas possível esse podcast, porque ela trouxe aqui algo que vai impactar a vida de muitas mulheres, a vida de muita gente. E é um testemunho lindo, uma transformação de vida. Então, isso não dá para ficar parado, isso tem que ser compartilhado. Mas agora, como vocês já sabem, a gente faz uma pergunta, antes da gente acabar aqui o podcast, que é uma pergunta padrão para todos os nossos convidados. Qual é a mensagem que a Nádia quer deixar para o mundo? Olhando para aquela câmera lá, fique à vontade. Permita-se sentir o frescor da presença de Jesus na sua vida. Pelo menos uma vez. Peça, clame. Às vezes o que falta na sua vida é só você clamar. Às vezes ele está esperando só você chamar por ele. E eu aposto com você que no primeiro momento que você sentir o quanto é gostoso receber esse abraço, nunca mais você vai querer sair dele. Permita-se viver a plenitude da sua fé. Depois você me conta. Muito bem! Permita-se. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso ter você aqui. Sua história é incrível. Eu tenho certeza que tem muito mais para Deus fazer ainda através de você. É só o começo. Ele ainda vai fazer muito mais através da sua vida. Tem muitas vidas para serem transformadas. Ele faz o milagre em você para realizar milagres através de você. Então, eu tenho certeza que tudo isso que você viveu faz parte da sua caixa de ferramenta que você vai usar para poder ajudar muitas pessoas nessa jornada. Muito obrigada. Essa foi a Nádia Haddad. Então, nós tivemos aqui a participação dela. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais, Nádia, os canais? Nádia Haddad, N-A-D-J-A-H-A-D-D-A-D. Em todas as redes sociais, tô assim, sou eu mesma que vejo tudo. Ela mesmo, porque foi ela que me atendeu, foi ela que me passou o contato de todo mundo, ela me atendeu com rapidez, aceitou com agilidade. Como tudo na vida dela acontece muito rápido. Pois então, é. Ela veio rápido, né? Então, isso é muito bom. Eu quero agora avisar vocês que a Nádia, ela vai estar lá dentro da nossa comunidade e ela vai dar uma dica de 2, 3 livros que fizeram parte da sua trajetória de vida, que você leu, que impactou a sua vida, que te ajudou. Ela vai estar lá dentro da comunidade agora e você pode ir para lá para você ter essa intimidade com a nossa convidada, para você ter acesso aos livros que ela leu, que ajudaram ela a se tornar a mulher que ela se tornou hoje, acima, obviamente, né? Deus acima de tudo, mas ela teve aí sua trajetória acompanhada de bons livros, autores que ajudaram aí ela. Então corre lá para a comunidade para você ter acesso. Quero lembrar também que essa comunidade ela é gratuita, então você não paga nada para estar lá dentro. Basta você clicar aqui no link que vai estar na descrição. Vai lá para dentro da comunidade gratuita, a comunidade Espiritualmente. Lá você vai ter acesso não somente aos livros que a Nádia vai estar indicando para você, como também todos os convidados que já passaram pelo nosso programa, que dão dica de livros, dicas de materiais, eles dão sugestões lá, sem falar que tem um monte de coisa boa lá, tem desconto, tem promoções e tudo exclusivo para quem está lá dentro da nossa comunidade. E quero falar sobre a Emaús, a nossa marca missionária, para você que ainda não adquiriu a sua camiseta, clica no link da bio, aponta aí para o QR Code que você vai ver aí na sua tela e vai lá, você tem desconto, através do cupom Espiritualmente 12, você tem desconto de 12% e nos ajuda aí a levar o evangelho através da marca Emaús, tá bom? A gente vai ficando por aqui no nosso Espiritualmente Podcast de hoje. Obrigado, Nádia. Obrigado a todo o pessoal. Demais. Obrigado, Igor, todo o time. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!